Ora, já está, pronto, estamos a gravar Já então. está. Ora, meus amigos, daqui Ana Macieira, intérprete do Universo, sejam bem-vindos, porque hoje tenho uma convidada super especial, que é a Inês Franco, que é especialista em Feng Shui. E nós hoje vamos falar sobre os conselhos do Feng Shui para os signos, que é espetacular, ok? Então, para quem não sabe o que é Feng Shui, tem a ver com as casas e como é que nós podemos harmonizar a energia das nossas casas para que elas fiquem melhor, para que elas sejam um local mais agradável e não só, até possam também de alguma forma ajudar-nos na nossa vida. Não é, Inês? Eu vou-te passar a palavra para tu explicares melhor, que é esta coisa então do Feng Shui, também para te apresentares um bocadinho, para a gente te conhecer, está bem? Olha, eu sou Inês, trabalho com Feng Shui, a minha formação base é em arquitetura, mas ao longo do tempo eu comecei a perceber que as casas falavam e fui em busca de. E ao perceber que as casas falavam, comecei a perceber que elas dão muita informação sobre a nossa vida, dão muita informação sobre o que está a acontecer na família, sobre o que está a acontecer na vida, mas nós podemos usar isso, esse tipo de informação, esse tipo de energia a nosso favor, usando muitas técnicas, uma delas é a decoração, mas a principal e aquela que eu costumo dizer que é mais importante no Feng Shui é tu tomares consciência que a tua casa efetivamente influencia a tua vida, a tua energia também influencia a casa, portanto também influencia a vivência de todos os outros habitantes da casa, mas ao mesmo tempo tu com consciência podes começar a harmonizar, a equilibrar e a pôr a casa a fluir a teu favor. Feng Shui traduzido à letra é água e vento, e a água e vento dão movimento. Então o que é que nós fazemos no Feng Shui? É tu aproveitares a onda, como se faz no surf, é aproveitar a onda, aquilo que está de bom na tua casa, aproveitar essa onda para seguir e para que a vida flua. O Feng Shui, ao longo da história, é muito conhecido por ajudar pessoas também a nível da saúde, a nível, trabalhando com a medicina chinesa, e uma das coisas principais que se trabalha na saúde é a forma como tu estás a dormir, em que local estás a dormir, em que posição dormes, onde comes, onde trabalhas, onde está a cozinha na tua casa, é o setor que te alimenta, que alimenta a casa, que vai movimentar mais, onde está a casa de banho é onde drena a energia, mas ao mesmo tempo é onde nós fazemos o detox, portanto a casa, na casa costuma ser no Feng Shui, na casa como na vida, como tu estás em casa é como tu estás na vida, se tu te sentes bem na casa, sentes-te bem na vida, se tu tens algum desconforto na casa, também tens algum desconforto na vida. Mas tudo isso são pistas que tu podes usar a teu favor. Maravilha. Então, neste caso aqui, nós vamos ver para os vários signos, conselhos é que tu tens a dar para que então realmente as suas casas, ou pelo menos as suas casas que vão refletir nas suas vidas, sejam melhores ainda, não é? Mas vamos fazer o seguinte, uma vez que nós temos determinados signos que pertencem ao mesmo elemento, ou seja, têm características relativamente parecidas, nós vamos falar pelos elementos, ou seja, começamos por falar nos signos de fogo, depois terra, ar e água, ok? Então, neste caso, os signos de fogo começam com o carneiro, que é aquele que tem muita agitação, movimento e leva tudo na frente, não é? Depois a seguir temos o leão, que tem mais a ver com, na mesma energia, mas a energia do brilhar, de mostrar a criatividade, de alguma forma se evidenciar. E depois temos o sagitário, que também tem a ver com a energia, mas uma energia mais mental, tem a ver com a sabedoria e a busca do conhecimento e a transmissão da informação do conhecimento aos outros também, ok? Então, quais são os senãos? O carneiro normalmente precisa de muita agitação e às vezes é um bocado para o precipitado e movimentado a mais, né? E assim energia a mais. O leão muitas vezes aquela questão do exagero e portanto faz umas certos dramas, né? E gosta de ser o centro das atenções e tem assim um bocadinho mais de dificuldade em lidar com esta coisa do ego. Né? E o sagitário, de imensa sabedoria que tem, de tanto querer transmitir a sabedoria aos outros, às vezes é capaz de ser assim também um bocado chato, não é? Sempre a dizer as mesmas coisas, sempre a tentar impingir as suas ideias aos outros, e há estes calcanhares daqueles, não é? Então, o que é que tu achas em relação a estas energias e as casas, que é para também nós temos aqui uma ideia? Olha, os signos de fogo, nós devemos ter sempre o nosso elemento na casa. Portanto, os signos de fogo são aqueles que eu costumo dizer que devem usar a lareira, que às vezes as pessoas têm a lareira só para decoração, e que devem também usar o fogão, porque o fogão na casa é o fogo da casa, é o fogo da vida.
independentemente se é elétrico e se nós não temos mesmo a chama. Agora, em relação ao adaptarmos a casa à nossa personalidade, muitas vezes no Feng Shui as pessoas dizem, eu vou chamar um decorador e vai fazer tudo bonitinho. Não, as casas têm que ser feitas e compostas por nós no sentido de terem a ver com a nossa personalidade. Para quê? Para nós nos sentirmos bem. Então, o carneiro é aquele signo que, quando vai escolher uma casa, deve escolher uma casa que tenha algum espaço exterior. Porque é aquele signo que precisa de se movimentar, de vir cá fora, de correr um bocadinho ao pé das árvores. Se o carneiro não tem uma casa que tenha um espaço exterior, eu proponho que, pelo menos urbanisticamente, tenha uma casa perto de um sítio que tenha um circuito para correr, que tenha essa possibilidade de descarregar a energia. Alguns clientes carneiros têm mesmo um cantinho em casa do ginásio onde descarregam a energia. Ou o saco de boxe, ou portanto, Ou alguma coisa elíptica. onde haja movimento e onde haja esse extrair, esse expandir a energia. De qualquer forma, um dos conselhos para o carneiro é que, mesmo que tenha uma varanda pequenina ou um terraço pequenino, que usem o exterior, porque o carneiro, ao sair, também acaba por libertar essa energia que está dentro deles. De um modo geral, são pessoas alegres, por isso gostam de ter cores vivas, quentes, para se sentirem equilibrados. Já o leão gosta muito das coisas boas, das coisas bonitas, não é? O Então eu costumo glamour. dizer que o leão podia viver num hotel. Exato. Podia viver no hotel. Então, um dos conselhos que eu tenho para o leão é que tenha uma casa que o espelhe. Isto é para o leão, mas é para todos os signos. Nós devemos ter uma casa que espelhe a nossa personalidade, que espelhe o nosso gosto. Então, o leão ter uma casa bem decorada, muito bonita, muito, com muito bom gosto, enquanto que há outros signos que vão privilegiar o conforto, o leão gosta precisamente dessa parte de a minha casa é a mais bonita de todas. Ok? Faz sentido. Sim. Já o Sagitário, que vive muito uma energia mais para o mundo, mais para o exterior, que gosta muito de viajar, são aquelas pessoas que eu aconselho muito a trabalharem algumas áreas do Baguá correspondentes a essas viagens, mas terem uma decoração muito de viagens, isto é, que tragam o mundo para dentro de casa. E às vezes fazem-se conjugações muito interessantes com peças que vão trazendo do resto do mundo ou que vão comprando, inspiradas no fundo no mundo e conjugando peças vindas de vários países. Normalmente gostam muito de quadros. Quadros que espelhem os sítios onde já foram, os sítios que gostariam de viajar, mas terem um espaço também para a sua viagem interna. Portanto, não viajarem tanto na maionese, como nós costumamos dizer, mas terem um espaço também onde se possam acalmar e tranquilizar e façam as suas viagens internas, porque a casa convida-nos a isso. Exato. É engraçado que realmente os signos de fogo têm muito essa tendência que é vou para fora, não é? Principalmente o carneiro e o sagitário, eu vou para fora porque fora de casa é que eu estou bem, não é? Então se calhar essa Sim. ideia do ter um ponto na casa, seja onde faça exercício ou seja onde possa estar mais ligado com o descobrir das suas viagens, outros sítios que quer viajar, é capaz de ser interessante exatamente porque senão depois acaba por ser muito fora e pouco dentro, né? Pouco dentro de casa e a casa também tem que ser aproveitada. Mas essa dica que tu disseste há bocado achei muito interessante, o devem utilizar o fogão, nunca tinha pensado nisso, mas é interessante, ou seja, vamos pôr os carneiros, os leões e os sagitários a cozinhar. Isso é muito bom. É assim, qualquer pessoa, no fundo o fogão simboliza a prosperidade da casa. Porquê? Porque é a capacidade de alimentar, não é? Uhum. Nós formos olhar para um tempo mais ancestral, o que é que era mais importante? Nós hoje damos valor a muitas coisas materiais, mas ancestralmente o importante era tu teres a comida na panela, não é? Porque simboliza a prosperidade da casa. Mas é também por onde nós recebemos a energia, porque nós recebemos a energia pelo alimento. Então a cozinha
cai na área da nossa vida, no Feng Shui, que nós vamos ter mais energia, mas que nós também às vezes vamos ter mais trabalho a nível energético. E nós sabemos que nós na cozinha trabalhamos muito com os elementos, não é? Temos a água, temos o fogo, temos nós no Feng Shui trabalhamos com a árvore, que são muitas vezes alguns elementos, temos o metal, que são os objetos que nós lidamos com a cozinha. Portanto, nós na cozinha conseguimos ter os elementos todos, a terra, portanto, as batatas, tudo o que vem da terra, portanto, conseguimos ter os elementos todos no mesmo espaço. Então, a energia mais fácil, nós podemos dizer, a energia mais forte da nossa casa será a da cozinha. Então, quando nós cozinhamos, nós damos conforto ao lar, nós alimentamos o lar, alimentamos a família e ativamos a prosperidade do modo geral para os habitantes da casa. Fantástico. Sabes que assim, este meu canal tem pelo menos 90% das visualizações é de mulheres. Portanto, fica aqui uma excelente dica para dizerem que a conselheira de Feng Shui disse que os signos de fogo devem cozinhar. Então ponham os maridos que são de signo de fogo a cozinhar, né? Isto é muito bom para a prosperidade da casa. Sim, sim. Adorámos. Sabes que a nível de Feng Shui, embora o maior público seja feminino, a nível de consultas está muito equilibrado. As mulheres procuram mais, procuram estudar. A nível de consultas também tenho muitos homens. E é engraçado porque os homens normalmente são empresários e a preocupação deles muitas vezes é a prosperidade. E quando eu lhes digo, eles dizem, o que é que eu faço? Ponho uma fonte, ponho isto. Eu disse, mas olha, usar o fogão, uma das coisas que é importante é checar se o fogão funciona bem. Se não há nenhum botão que não funcione bem, se os bicos não estão entupidos, etc. Porque isso pode dar alguns bloqueios a nível da prosperidade. Então, quando eu digo aos meus clientes empresários que estão preocupados com as faturações e olhar para os extras, olha, tens que cozinhar. Extraordinário. Não, mas é giro, assim, porque nós, mas assim, é claro que já há muitas situações diferentes, mas na maior parte das vezes a tendência é ser a mulher que vai cozinhar, não é? Que óbvio, como eu digo, há muitas exceções, mas a tendência é ser a mulher que vai cozinhar. E às vezes essa ideia do cozinhar não quer dizer que seja apenas o processamento dos alimentos. Há todo um lado energético que está por trás, que se a pessoa tiver isso em conta, ela até pode achar que aquilo vai ser muito fixe, até vai ser interessante para a vida dela, vai-lhe trazer vontade, não só porque está a alimentar a sua família, mas também vai alimentar a sua vida. E isso também é interessante a gente ver nessa perspectiva. Repara que o fogo é o fogo da vida, não é? No Feng Shui o fogo é a expansão, é o lado divertido, é a paixão, é o sucesso. E se nós pensarmos ao longo da história, a humanidade não teria evoluído o que evoluiu sem o fogo e sem o cozinhar. O cozinhar permitiu ao homem até a alteração da estrutura física para aumentar o cérebro e para podermos ter a vida que nós conhecemos hoje e o homem que nós conhecemos hoje. Então, o facto o ato de cozinhar vai ativar todo esse tipo de energias. Muito interessante, realmente. Fantástico. E o que dizias em relação a cores? Portanto, cores quentes, não é? Cores que provavelmente eles também já têm a tendência para isso, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, o leão é aquela coisa dos dourados e aquelas coisas assim mais vistosas, não é? Os carneiros fogem mais para os fogos vermelhos, laranjas e assim. Sim, e também gostam de estes signos que são mais fora da porta, não é? Gostam muito de estar fora. Também é importante ter em casa na decoração elementos da natureza. Plantas vivas podem trazer, mas se não tiverem plantas vivas podem usar, por exemplo, um cortinado que tenha folhagens, paisagens. Estes signos que gostam muito de fora de casa, é importante terem, por exemplo, quadros com paisagens que os vão remeter para a natureza. Ok, é assim, isso já é melhor, porque eu, por exemplo, não estou a ver os carneiros a terem muita paciência para ir lá regar a plantinha todos os dias e tirar as folhas mortas e essas coisas todas. Acho que a cortina ou os quadros é mais fácil. Sim, mas olha, por exemplo, uma mesa de madeira, já é um elemento que vem da natureza. É diferente do que teres, por exemplo, uma mesa de PVC ou de metal ou de vidro. É diferente. Olha, já agora, uma pergunta que também te quero fazer, que sempre tive esta curiosidade. Ter plantas em casa de plástico, plantas artificiais, achas que é bom ou não é bom? Olha, eu costumo dar uma resposta que é plantas artificiais não são plantas.
Pois, ok, mas é uma decoração, não é? É uma decoração, não é É, mesmo? é um objeto decorativo. O que é que Uhum, acontece na maioria das plantas artificiais? Elas são plástico, portanto são energia fogo. Plástico no uhum, Feng Shui é energia fogo. Elas muitas vezes acumulam pó. A principal questão é que não substitui a energia de uma coisa natural uhum, e elas muitas vezes acumulam pó. E o pó no Feng Shui é energia estagnada. É algo na nossa vida que não está a andar. Neste uhum. momento, às vezes até há umas muito bonitas que a pessoa usa como um objeto decorativo. E não, eu costumo dizer que no Feng Shui não há nada obrigatório e não há nada Proibitivo. proibido. Até porque nós trabalhamos com o equilíbrio das partes, com o yin e o yang. Ser assim, grosso modo, não é positivo ter plantas artificiais em casa, que é algo que não é natural, é algo que é contra a natura. Agora, se tu olhares para a planta como há umas agora tão bonitas que tu olhas e dizes, não, isto é um objeto decorativo, isto é como se fosse uma estátua. O que eu costumo dizer, então eu aí dou o conselho de tu aspirares muito bem periodicamente, porque elas depois têm aqueles orifícios que podem trazer a energia estagnada. Portanto, podes ter, mas com alguns cuidados. Agora, nunca vais substituir uma planta natural. Sim, 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 mas também a ideia não era essa, a ideia era mesmo só porque às vezes realmente hoje há plantas artificiais que são tão Ah, bonitas, tal e qual sim, como a gente pode ter uma cortina com flores, também pode ter uma planta sim, artificial. Não é uma sim, questão, é sim, apenas porque é bonito e decora e fica giro, não é? é, Pronto. é. Mas isso sou eu que já sou balanças, quando nós chegamos aos signos de ar já me dizes alguma coisa. Ok. Então vamos avançar. Vamos avançar para os signos de terra, ok? Então, nos signos de Ok, terra nós vamos ter o touro, que é que gosta do conforto e do bem-estar e do lar, e portanto esse vai estar aí maravilhoso. O lado mais negativo do touro às vezes é um bocado o apego, fica ali na zona de conforto e não se movimenta. Depois a seguir temos o virgem é aquele que gosta das coisas todas muito bem organizadas e arrumadas, nem que seja a maneira dele, os outros podem não entender, mas ele sabe onde é que as coisas estão organizadas. O lado negativo é que às vezes torna-se muito exigente e muito perfeccionista, e aquela coisa da mania das limpezas, okay, lá vêm eles, as sim. pancas têm que estar tudo limpo e arrumado, etc, etc. E depois temos o Capricórnio, que eu para mim eu tenho a ideia de que o Capricórnio não quer dizer que ele não goste de ter a sua casa, mas o que ele mais gosta de fazer mesmo é estar no escritório a trabalhar, não é? Portanto, a casa para ele não é propriamente para estar ali a fazer grandes limpezas ou para cozinhar, fazer grandes cozinhagens, a não ser que seja alguma ocasião mais especial, porque de resto ele prefere muito mais a questão ligada ao trabalho e ao que seja muito mais rentável do que propriamente ali o usufruir da casa, não é? Por isso, que conselhos é que tu achas que o Feng Shui tem para estes signos de terra? Olha, do modo geral, os signos de terra, da minha experiência, têm uma questão que tem que ultrapassar no Feng Shui, que são os signos que têm mais tendência a acumular, Pois, também. a não deitar coisas fora, a não, portanto, o destralhar do modo geral. Portanto, não, quando nós enchemos muito uma casa, nós vaziamos a nossa alma, ok? Nós não devemos ter as casas cheias demais, porque senão a energia não flui. Uhum, ok. Esse é o principal cuidado que os signos de terra têm que ter, ok? Se efetivamente aquilo que têm em casa, se gostam, se precisam e se estão a usar. Porque normalmente o signo de terra é aquele que tem tendência a acumular. Uhum, Ora, os touro, os virgem e os capricórnios normalmente são signos que até gostam, até se preocupam um bocadinho com a casa, gostam de estar em casa, mas com perspectivas diferentes. Ora, o touro gosta do Feng Shui por excelência. Nós até costumamos brincar a partir de 20 de abril até mais ou menos meio de maio, nós consultores de Feng Shui estamos todos os dias a dar parabéns uns aos outros. Porque a grande fatia dos consultores de Feng Shui em Portugal faz anos nesta altura. Portanto, até costumamos brincar com essa situação. Porquê? Porque o touro privilegia o conforto, exato. privilegia o cozinhar uma boa comida, o sentir-se bem em casa, o ter o conforto. Então, normalmente o touro tem casas muito confortáveis. Pode não ser a casa mais bonita do mundo, como aos leões, mas tens um sofá confortável, tens umas almofadas, tens umas mantas, a cama normalmente tem uma boa cabeceira, porque a cabeceira na cama simboliza a nossa estrutura, o nosso apoio. Então, normalmente tem camas muito confortáveis, com boas cabeceiras, etc.
A questão aqui do touro é que às vezes a casa está tão confortável, porque é que eu vou jantar fora se eu tenho uma casa tão confortável? Exato, que é exatamente o contrário dos de fogo, não é? Ok. Normalmente estes três signos gostam dos tons terra, o que dá equilíbrio à casa. Os tons terra, os tons pastel, castanho, bege, madeiras naturais, coisas muito confortáveis. O que é que acontece? É que 80% da nossa casa deve ser em tons terra, independentemente do teu signo e do teu gosto pessoal. Porquê? Porque é aquilo que nos equilibra. Nós vivemos na terra. Então, normalmente são casas muito acolhedoras e onde as pessoas se sentem bem. A questão do touro é isso mesmo, isso, é não acumular demasiadas coisas e não pensar, olha, nem vou sair de casa, pronto. Às vezes o touro não tem a casa mais arrumada do mundo, porque no sofá está-se melhor, não é? Mas gosta de ter arrumada, Sim, estás a sim. ver? Pronto. Já o virgem, embora os signos de terra se preocupem todos com o conforto e com estarem bem, os signos virgens são, eu costumo dizer que as casas são para ser vividas. Eu quando entro numa casa, já entrei em casas que eu pensei, isto é o balcão do banco ou é uma casa? Okay? Isto também se aplica ao Capricórnio. Exato. E o que é que acontece nos vídeos? É que eles às vezes entram tanto no exagero da limpeza e da organização e da arrumação que a casa não é vivida. Sabes aquelas pessoas que tu tens medo de sentar no sofá porque vais a machucar as almofadas? Sim, 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 Okay? percebo Então, perfeitamente. o desafio para o Virgem é ter uma casa confortável, mas usufruir desse conforto e descontrair um bocadinho, principalmente quando têm filhos. Porque o que é que acontece nestas casas arrumadas demais? Nós no Feng Shui falamos muito da organização. Quando arrumas a tua casa, arrumas a tua vida. Quando organizas a tua casa, organizas a tua vida. Mas no Feng Shui, como nós trabalhamos com o equilíbrio do Yin e do Yang, tudo o que é demais também não é positivo. Então o que é que acontece às vezes, por exemplo, às crianças que têm estas casas mega organizadas? É que não há espaço para o lúdico, não há espaço para a brincadeira. Olha, não há espaço para o fogo, Exato. não é? Portanto, há que fazer esse espaço também da descontração. Já o Capricórnio, uma das coisas que acontece muitas vezes no Capricórnio é que montam o escritório na sala de jantar. Pois. É? Então, um dos conselhos que eu tenho para o Capricórnio é mais vale teres um escritório também em casa, mas o resto da casa, ser lar. Porque os Capricórnios podem cair nessa tendência que é eu transformo, levo o trabalho para casa, continuo a trabalhar e não me preocupo tanto com o conforto e com o bem-estar da casa em geral. O Capricórnio tem essa noção de que se tiver as coisas organizadas na casa, isto vai facilitar a vida dele profissional. E então, às vezes, agora, podem ter tendência também para ter as tais casas não vividas. Sabes, aquelas casas que eu entro em muitas casas, não é? Como tu deves calcular. Claro. Aquelas casas que tu sentes parece que não estão vividas. É aquelas casas que a pessoa vai lá dormir e tomar banho. O Capricórnio pode ter essa tendência. Então dou-lhe aqui o conceito também que se dá ao Virgem, que é usufruir também da própria casa, usufruir do conforto. Ok. Olha, uma das coisas que eu me lembro de ouvir dizer nos teus vídeos, porque tu também tens um canal do YouTube e também também fazes Sim. vídeos de Feng Shui. Já agora quando falares, depois diz aí qual é o nome que eu, pronto, assim, divulgas para toda a gente. Uma das coisas que eu, Feng Shui vivencial. isso, Feng Shui Feng Shui vivencial. vivencial, exatamente. Uma das coisas que eu me lembro de ouvir tu dizeres lá é que achavas que os signos de terra era interessante ter o seu momento de relaxamento, tipo, não é que fosse bem o seu altar, porque às vezes é um bocado difícil da pessoa também ter altar, mas ali aquele espaçozinho em que eles pudessem de alguma forma também relaxar um pouco dentro da própria casa, não é? Para não ser Dentro só da assim todo própria o trabalho. casa, nós podemos ter aquilo que eu chamo um espaço meditativo na casa, portanto, teres um espaço de tranquilidade. Costumo falar muito isto, aplica-se muito aqui para estes signos, por exemplo, as mães virgens ou as mães capricórnio e o próprio touro também, que ok, ao conforto da casa, ao tratar da casa, ao tratar dos filhos, etc., e depois não tem os seus 5 minutos. E então eu costumo propor terem o cantinho que pode ser meditativo ou pode ser simplesmente o seu cantinho
de recolha, de bem-estar, onde eu proponho, muitas pessoas fazem no quarto, mas há quem prefira ter na sala, um cantinho que tem umas almofadas, uma manta, onde podem acender uma vela, tomar um chá, ler um livro ou fazer uma meditação, ver os vídeos que gostam, portanto, ter ali uma meia hora para eles, ter um cantinho, o cantinho do bem-estar. Isto aplica-se, há conselhos estes que estão para toda a gente, como o do fogão, mas que são mais importantes, por exemplo, para quem é terra. Para quê? Para teres essa paz, essa tranquilidade que a terra te proporciona, não é? pede. Ok, perfeito, Sim. lindo, muito bom. E aqui estes, achas que também é interessante aquela questão do fogão, de irem cozinhar para o fogão? É importante para todos. Na medicina chinesa, fogo alimenta a terra. Uhum. Então é como se aqui a terra também precisasse um bocadinho da energia do fogo para não estagnar, para não Uhum. ficar parado. É importante também para os terra a nutrição, Ok, para perfeito. cozinhar. Perfeito. Ok, então, e agora passamos aos signos de ar. Nós temos os gêmeos, que normalmente é conhecido como sendo o fala barato, não é? Aquele que tem uma grande capacidade mental, super movimentado e tudo, e depois às vezes perde-se um bocado em tanta energia mental e dispersa-se um bocado. Mas pronto, mas na mesma é esta coisa da movimentação em termos mentais. Depois a seguir saltamos para a balança. O balança, ou Libra, como se diz no Brasil, tem muito mais a ver com a questão de equilíbrio, ou tentativa do equilíbrio, não é? O balança dá muita importância aos relacionamentos, à ligação com o outro, ao receber alguém e ao que o outro se sinta confortável, não é? Portanto, haver ali aquele equilíbrio com o outro. E depois também muito a questão da estética, da beleza, para que realmente as coisas estejam bonitas. Por isso é que há bocado eu te dizia, visto que eu sou balança, não é? Dizia que aquela coisa das flores artificiais é excelente, que são tão bonitas hoje em dia. Antigamente não, mas agora são tão bonitas, a gente consegue comprar ali uma flor que fica É, sempre linda, nunca precisamos nos preocupar, tirando esta questão que agora me lembraste do que é preciso aspirar e limpar bem, não é? Mas o resto está sempre linda, ali a gente não tem que estar a... Porque não esquecendo que o balança é ar e os ares são um bocado como o fogo nesse aspecto, que é esqueci-me, não é? Tipo, ui, tinha que regar a planta, ai, já estou noutra coisa completamente diferente e esqueci-me que aquilo tinha que acontecer. Então, às vezes, por isso é que eu te perguntei essa coisa das plantas artificiais, porque está lá na mesma, é bonito, é esteticamente belo, não é? Mas não dá tanto trabalho. Apesar que eu já estou um bocado melhor, porque já percebi que é importante esta coisa também de sentar os pés na terra, não é? E já comecei a ter as minhas plantinhas e todos os dias vou lá, ver se elas estão bem, preciso de alguma coisa, mas confesso que ao princípio, quando comecei a ter as plantinhas, coitadinhas, elas sofreram um bocado comigo, que de vez em quando esquecia-me que elas lá estavam. também há plantas e plantas, não é? Também há Sim, plantas que sobrevivem relativamente bem sem terem sim, muito sim. trabalho, Ok, então não pois é? também, olha, depois também podes dar conselhos nesse aspecto, que aqui a malta agradece. Mas o Sim. último, Olha, dos ares. as Uhum. suculentas, de um modo geral, as suculentas são boas para a prosperidade da casa e são daquelas plantas que se aguentam perfeitamente sem muita água, sem grande, desde que tenham luz natural, elas aguentam-se bem sem grandes tratamentos. Uhum, ok, perfeito, bem. Pronto, como estava a Ok? dizer, o último dos signos de ar, aquário, e aquário já é um bocado mais, aliás, é mesmo muito mental, mas é um mental já mais tipo, mental superior, ou seja, não é tanto a ocupação em relação à casa em si, mas mais se calhar em relação à funcionalidade da casa, se existe alguma coisa, há um motivo para existir daquela forma, ou de fazer daquela maneira, ok? Então a casa às vezes torna-se um bocadinho até fria, de tão intelectual que é, okay? De tão organizado. Não é a mesma organização do Virgem, é uma outra organização mais É, mental, mais intelectual. são os minimalistas por excelência. E exatamente, isso mesmo, é isso, ok? Então, conselhos que tu achas que poderiam ser interessantes? Olha, os signos ar, precisamente por às vezes não serem as pessoas mais focadas do mundo, uma das coisas que eles devem fazer em casa é descomplicar, é não terem uma casa que seja difícil limpar, que seja difícil organizar, portanto, não terem muita coisa em casa. Por exemplo, os gêmeos, e aqui vou incluir um bocadinho o balança, em que hoje em dia estão muito preocupados com os relacionamentos, com a expansão, com a comunicação, em que às vezes abusam das tecnologias. E as tecnologias não favorecem o nosso descanso.
Então são aqueles signos que eu aconselho. Normalmente são signos que investem na sala, porque gostam de receber. Sabes aquelas casas que têm uma sala grande, muito bem decorada, e depois tens ali o quartinho e tens as outras coisas. Portanto, investirem na sala, portanto, terem uma sala que dê para mais pessoas, para socializar, para receberem. É claro que isso também implica cozinhar, como os outros signos, mas eles é mais em termos de sala e de espaço exterior também, de poderem ter uma varanda de convívio, um terraço, etc. Agora, um dos conselhos para o equilíbrio destes signos é separarem as tecnologias, portanto, terem computador, telemóvel, televisão, etc., tudo fora do quarto. Ok. Okay? Porque como são signos que às vezes abusam um bocadinho da comunicação, são aqueles que vão para a cama com o telemóvel e acordam de manhã, ligam a televisão e depois levam isso tudo. Nós não devemos levar o trabalho para a cama, não devemos levar as preocupações para a cama, portanto tentar ter fora do quarto tudo o que são consolas, jogos, computadores, tudo isso deve ficar numa sala que até promove o convívio em família e não o isolamento de cada um em seu quarto, principalmente quando falamos de crianças e de adolescentes, portanto, trazer isto tudo para a sala ou para um escritório, isto depois depende da casa, e não tentar não levar isso para a cama. Porque às tantas, o que me apercebo destes signos é que eles às vezes, como hoje é tão fácil comunicar e socializar através das redes, que eles às vezes ficam muito cansados porque não estão a descansar o suficiente. Ok. Por exemplo, isso aplica-se muito com os adolescentes, ainda mais agora nesta questão de pós-quarentena que estamos a ter aulas em casa, não é? Em Então casa, não é? normalmente Então, lá estão os separar computadores a no quarto, energia, as coisas todas no quarto, não é? sim, separar a energia do trabalho com a energia do descanso é importante. É claro que depois há cristais, há determinadas técnicas que tu podes usar para minimizar isso. Mas só o facto de tu não levares para dentro do quarto já ajuda. Uma das coisas também que se pode fazer é quando vamos dormir, desligar os wireless. Sim, sim. Desligar mesmo. Ok? Para quê? Para pelo menos enquanto estás a descansar, não estás sob a influência de. Já os aquários, que são mais minimalistas, mais futuristas, podem às vezes depois começar-se a sentir desconfortáveis. É o tal equilíbrio do yin e do yang, não se sentirem confortáveis na própria casa. Ok, normalmente são aqueles que não têm grande tralha, que conseguem gerir a casa e viver numa casa pequena até, sem grande problema, mas pensarem que precisam de algum conforto, principalmente se tu vives com outras pessoas e pessoas de outros signos. Promover o conforto e o convívio dentro de casa. Okay. Não são signos que precisam de ter nem muitos quadros, nem muitas mantas, nem muitas almofadas. Portanto, conseguem viver em casas relativamente simples, mas ao QB. Ok. Ao QB. É um bocado o contrário dos terra, não é? Terra tem a mais, estes têm a menos. Sim, sim, sim. Encontrar ali um equilíbrio para as coisas, não é? Faz sentido, ok. Encontrar esse equilíbrio. Ok, então e agora os signos de água, portanto temos o caranguejo, que é a sensibilidade em pessoa e que de certeza que é um signo que adora estar dentro de casa porque é o cuidar da família, Sim. o cuidar do lar, cozinhar, esse é que podes dizer, se calhar vais precisar dizer é ao contrário, tipo sai do fogão, não é? Sai do fogão, não estejas lá sempre metida. Mas sim, pronto, que eu tenho esta sensibilidade também e é muito sensível às energias. Eu costumo muitas vezes dizer aos caranguejos que era importante saberem se proteger energeticamente das coisas e se calhar aqui também te pedia para falar um bocadinho nesta questão do que é que nós podemos fazer na casa para que assim estamos um pouco mais protegida. Okay? Mas depois temos também o signo seguinte que é Escorpião, que é a intensidade emocional, portanto são signos muito intensos, é mais aquelas coisas assim mais dark, não é? Mas de intensidade, não é? É forte. E depois temos o Peixes, que é o espiritual, não é? Que é aquele que viaja na maionese, é super sensível, não é? Sente as coisas do outro lado do mundo, ok? E pronto, o que é que tu achas que o Feng Shui aqui poderia ajudar? Olha, o Feng Shui pode ajudar no sentido de são signos que, como são muito sensíveis, de um modo geral, a água no Feng Shui é o que nos traz a intuição, é o que nos traz a sensibilidade. E então, uma das coisas que traz também muitas vezes é o lado mais escuro, não é? O ir ao fundo do mar, a água mais escura. Então, são pessoas que podem usar elementos de água em casa, os azuis, as conchas vindas do mar,
os quadros com água, com rio, mas não abusarem das cores mais escuras, porque as cores mais escuras podem nos levar às vezes para o lado mais negro e ver as coisas de um lado menos positivo. Uma das coisas que devem fazer é ter muita luz natural em casa, estes signos. É aqueles que nós muitas vezes não vamos precisar dizer porque eles já têm o espacinho da meditação em casa, e já têm o altar, e já têm os cristais, e já têm essas coisas todas. Especialmente o caranguejo, o que eu costumo dizer é usar mesmo esse espacinho, porque o caranguejo às vezes está muito preocupado em cozinhar, em tratar da casa, em tratar da família, e depois tem lá o cantinho, mas não usa. Portanto, usarem mesmo esse cantinho. E o facto de terem o altar no centro, mais ou menos no centro da casa, vai ajudar a uma coisa, a elevar a energia da casa e a trazer a luz para a casa. E então, estes peixes que têm mais medos, estes caranguejos que gostam de sentir que está tudo protegido e que se estão a proteger, e o próprio escorpião que tem essa parte que às vezes, dentro de olhar para o lado mais escuro, às vezes olhar para o lado mais luz, o altar em casa vai ajudar a terem sempre mais luz. É claro que depois há N coisas que se podem fazer na casa para energias mais densas não entrarem. Por exemplo, usar alguns cristais na entrada da casa. Não andar com os sapatos em casa, porque os sapatos trazem as energias densas da rua, portanto ter logo um espaço onde essa energia da rua fica fora. Usamos muitas vezes, por exemplo, quadradinhos de cânfora nos cantos da casa, que não deixa que as energias densas entrem na própria casa. Um aquário só com cristais no hall de entrada da casa vai ajudar que as energias não entrem. Há uma planta que é a espada de São Jorge, que corta a negatividade, deve-se ter na entrada da casa, se puderem ter até na porta, no lado de fora, melhor. Portanto, há muitas técnicas de Feng Shui para sentirmos que a casa está protegida energeticamente. Estas pessoas mais sensíveis, uma das coisas que devem fazer é, além de fazerem a limpeza física da casa, de vez em quando devem fazer uma limpeza energética, colocando algumas peças com água e sal durante umas horas para absorver a energia da casa, fazerem uma defumação, nem que seja 2 em 2 meses, para sentirem que a energia espiritual da casa está em consonância com a deles. Outra coisa que eu gosto muito de falar para este tipo de signos é que a casa é o espelho da alma, portanto, perceberem se a casa os põe tristes, se a casa os põe deprimidos ou se a casa os põe bem dispostos e alegres. E quais são os compartimentos onde isso acontece. Okay? Isso depois tem significados numa análise mais profunda de Feng Shui, mas usarem a casa precisamente para a água cristalina e não para irem à água mais mais funda. Normalmente, uma das coisas que podem ter no altar é imagens de, não digo religiosas, mas de crenças, e que sintam essa proteção. Vai ajudar muito os peixes no medo e os caranguejos e os escorpiões na conexão. Ok. Então tu és da ideia de que nós devemos prestar atenção às coisas que acontecem na nossa casa e como nos sentimos nos diversos compartimentos da casa, certo? Sim, sim. Por exemplo, sim. imagina se Olha, alguma coisa avaria ou estraga ou alguma coisa que, pronto, convém nós prestarmos atenção porque supostamente há ali uma energia que possa não estar muito em consonância na nossa vida, certo? Sim. Normalmente aquele compartimento que nós não usamos ou aquele compartimento que nós vamos lá mas não nos sentimos bem ou qualquer coisa assim, ou parece que sinto que este compartimento é frio ou que tenho um arrepio, normalmente é alguma coisa naquela área que não está fantástica. Ok. Então, nesse caso aí, o que é que tu dizias assim? Eu sei que há muitas técnicas e muita coisa que as pessoas poderiam fazer, mas imagina isso, se a gente sabe que ali há qualquer coisa, o que é que tu recomendarias assim, Olha, SOS? Sim, SOS, recomendo logo que abram as janelas para ventilar esse compartimento. Que passem a usar aqueles compartimentos que a energia estagna porque nós não usamos, eu costumo dizer que arranjes uma maneira de usar todos os dias. Nem que, sei lá, olha, nem que arrumes naquele armário os casacos e as carteiras. Que é para sempre que vais à rua e vens, seres obrigada a entrar.
porque quando tu entras, tu movimentas a energia do espaço. Quando a vida da pessoa estagnou numa determinada área, ou não se sente bem numa determinada área, ou há ali um compartimento que tu não consegues arrumar, limpar, organizar, o que eu costumo dizer é para fazer o que nós chamamos a limpeza de primavera, que é tira as coisas dos armários, lava os armários por dentro, desvia os móveis, desvia as camas. E eu, normalmente, quando eu mando fazer isso, as pessoas depois acabam por encontrar aqueles pormenores que nós achamos que não têm importância nenhuma e que depois acabam por até estar. Olha, encontrei, sei lá, eu costumo dar muito este exemplo. A aliança, já estou divorciada há não sei quanto tempo. Ou fui desviar a cama e a parede por trás da cama estava cheia de bolor e eu não me tinha apercebido. Então, quando há esse compartimento, a pessoa dedicar ali umas horas a perceber e a tentar rearrumar e a tentar limpar fisicamente para perceber o que é que lá está energeticamente. Às vezes a pessoa nem se apercebe, mas a energia melhora. O objetivo é esse. Exato, exato. Mas é interessante porque assim, realmente não é uma prática comum nós pensarmos que a nossa casa de alguma forma pode estar a refletir alguma situação da nossa vida, não é? E por exemplo, imagina, se nós estamos empancados num trabalho e não conseguimos sair de lá e queremos passar para uma coisa melhor e não aparece nada melhor, às vezes pode ser exatamente a nossa casa, algum sítio que nós precisamos de arrumar ali qualquer coisa e que depois aquilo depois vai se refletir também na nossa vida, não é? E é interessante essa questão porque as pessoas não têm essa noção, elas pensam tipo, não, a minha casa não tem nada a ver com o resto, não é? Mas no fundo a nossa personalidade também está na nossa casa, não é? A maneira como nós arrumamos as coisas nos armários provavelmente é a mesma maneira como nós vamos lidar com o trabalho, não é? Então se no trabalho as coisas são muito desarrumadas é porque os armários também devem estar desarrumados, não é? Então é interessante nós vermos essa... na casa como na vida, na casa como na vida, e aqui é um princípio que é, quando nós aplicamos o Bagua é um quadrado sagrado que se usa no Feng Shui, que tem todas as áreas da tua vida, mas quando eu digo todas sei lá, eu consigo-te encontrar o sítio do rim esquerdo na casa, ok? Ou consigo-te encontrar o sítio da tua sogra, na tua casa, pronto. Normalmente o lugar é dividimos em 9, mais aprofundado podemos ir subdividindo, ok? E então, depois o que é interessante quando tu trabalhas com o Feng Shui é se alguma coisa não está a fluir na tua vida profissional, vamos analisar a casa. E, por exemplo, alguma coisa não está... Tu, Ana, que trabalhas com astrologia, alguma coisa não está a fluir na tua vida profissional. Vamos analisar a área 6 que é do trabalho. Efetivamente, a área 6 é do trabalho e da carreira. E tu dizes, não, olha Inês, está tudo bem, não encontrei nada, não. E eu disse, então podemos ir ver a 8, que é dos estudos, porque também dás cursos. É da espiritualidade, porque tu trabalhas com uma energia espiritual. Então vamos ver também da espiritualidade. Ou, olha, não estou a conseguir carregar os vídeos no YouTube. Vais ver a área 9, que é a área do sucesso, da visibilidade, do reconhecimento e das tecnologias e do marketing. Ok? Uau, espetacular. Então, eu, por exemplo, eu tenho a cozinha na área do trabalho e às vezes algumas coisas não estão a funcionar e eu penso, olha, não lavei a louça, tenho que ir lavar a louça. Faz este tipo de exercícios e parece que desbloqueia ali qualquer coisa. Então, quando nós temos consciência da casa, podemos ter também consciência do que é que está a acontecer na nossa vida. Já não te vou falar, por exemplo, das estrelas voadoras, em que é como se fosse a astrologia da casa, em que anualmente também há trânsitos. E, por exemplo, se tu este ano tiveres um trânsito que, sei lá, não é bom para dinheiro, eu se calhar dizia-te, olha, não troques de carro este ano, porque a probabilidade de se calhar de comprares uma coisa que não é boa é elevada. Okay? Isto também acontece, tu podes ver isso no mapa astral, mas também acontece na casa. Então, nós conhecemos a casa e nós conhecemos o ciclo da casa, vai nos ajudar a ter consciência do que está a acontecer, mas também usar a casa a nosso favor. Exatamente, que é uma coisa espetacular. Mas nunca tinha visto isso nessa perspectiva e é giro, realmente. Olha, mas essa coisa do não está a correr muito bem no trabalho, tenho que ir lavar a louça, é brutal. Há uma questão também que é, como tu arrumas,
como tu arrumas os teus armários, é como tu também arrumas os teus pensamentos. Exato, exato. Então, quando estás naqueles dias em que está a vir muito pensamento e que tu não estás a conseguir organizar, aqueles dias nós vamos dizer, estou com ideias a mais. Exato. Um bom exercício é ir arrumar umas gavetas. Pois, exatamente, ok. É Okay? uma boa ideia. Para não cair no virgem, que tem as gavetas tão arrumadas, que depois os próprios não dá espaço a pensamentos novos. Exatamente, que giro, é fantástico isso. Mas olha, realmente os signos de ar, com aquelas ideias todas em cima deles, se calhar as gavetas um bocadinho mais arrumadas era capaz de ter interessante. Não, é assim, eu sou Ou um signo então de ar, ter não é? isso. Eu noto isso, que as coisas ficam desarrumadas com uma facilidade enorme. Pronto, eu sou uma pessoa organizada, também tenho um virgem forte, né? Portanto gosto de organizar as coisas, mas eu noto que por mais que eu organize, a maior parte das vezes quando vou a ver, olha, já tenho que arrumar outra vez que já está tudo desorganizado de novo, né? Então é engraçado essa questão, porque lá Mas, está, é muito ar, né? Muitas ideias, não mas podem assumir isso como um exercício meditativo, Uhum. enquanto, porque depois nós podemos usar isto em consciência, que é, enquanto que eu estou a arrumar as gavetas, eu estou a arrumar os meus pensamentos. Exatamente. Estou a arrumar a minha vida. Na Que minha vida, bom, que sim. bom. Por acaso é engraçado porque eu também aqui há muitos anos já, fiz um pequeno workshop de Feng Shui e uma das coisas que eu percebi logo nas primeiras coisas que a senhora esteve a explicar é que nós precisávamos de ter a nossa casa arrumada. E a maneira como ela explicou aquilo, um bocado como tu estás a dizer agora, não é? Porque se nós não tivermos a casa arrumada significa que a nossa vida também não está arrumada. E quando ela terminou essa parte, aquilo que eu lhe disse foi, olha, vamos fazer assim, eu agora vou para casa arrumar, depois amanhã volto e dá o resto do workshop, está bem? Que vontade que eu fiquei, porque eu percebi que realmente tudo espelha as coisas, não é? Ou seja, se há alguma coisa que não está bem com a nossa casa, ou quem diz também a nossa casa diz o nosso carro, a nossa garagem, o nosso sótão, a nossa quarta-arrumos, seja lá o que for, não é? Escritórios, eu trabalho muito também com escritórios, com Exatamente. empresas. E Sim, havendo essa organização das próprias situações materiais, isso também se vai refletir, porque nós mudando o comportamento em relação ao que nós estamos a fazer ali na casa, também provavelmente vamos mudar o comportamento em que nós estamos em relação àquilo que nós estamos a fazer, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja nas finanças, seja na família, seja nos filhos, seja no que for, não é? Olha, a questão dos às vezes, relacionamentos. Diz, força, força. às vezes não é imediato, mas há um desbloquear de. Uhum, exato, acaba Okay? por Queres mudar de emprego e arrumas a casa toda, podes não arranjar logo o emprego, mas ser chamado para não sei quantas entrevistas. A energia já está em movimento. Mais tarde ou mais cedo tu vais arranjar outro. Uhum, ok. Okay? E olha, outra Ias coisa perguntar também. dos relacionamentos, não é? Exato, os relacionamentos é que Sim. uma coisa que, pronto, não é? Normalmente, como eu te disse, né? Este canal tem muitas mulheres e, portanto, nós gostamos muito de saber estas coisas dos relacionamentos. E eu sei que tu tens um workshop sobre os quartos, como é que nós devemos arrumar o quarto, que é uma coisa extremamente interessante Sim. e curtinha e prática. E uma das coisas que tu dizes nesse workshop, que eu lembro-me, que eu fiz, é as mesinhas de cabeceira têm que estar mais ou menos iguais, não é? Que é para não haver muita Sim, disparidade entre o homem e a mulher, ou neste caso as pessoas que fazem parte do casal. sim, Mas se quiseres sim. também aí há mais algumas dicas, até se calhar falando também em relação aos próprios signos, se quiseres dizer mais alguma coisa era giro, nós também Olha, gostávamos. os quartos espelham a energia do casal. Mesmo que tu estejas solteira, espelha a energia daquilo que tu estás a atrair para ti. Uhum. Ok? E então, há que ter em conta determinados pormenores. Uma das coisas energeticamente é que não deves ter nada debaixo da cama. Porque aquilo Ok. que tu tens debaixo da cama quando estás a dormir é uma energia que te está a puxar muito. Portanto, e não ajuda à tua saúde e ao teu equilíbrio. Depois, outra coisa importante é ter cabeceira na cama. A cabeceira significa a nossa estrutura. É claro que os signos de terra, eu nem preciso dizer isto porque eles têm todos cabeceira na cama. E confortável, fofinha, etc. Mas quase que eu apostava que os aquários não têm. Sim. Claro, sim, também acho que sim. Lá está, o signo não é Então, tudo, não é? O mapa tem mais coisas para além do sim, signo, sim, não é? sim. Mas à partida, se a pessoa tem muito de uma energia de aquário no seu mapa, com certeza é minimalista, é o mínimo possível. Se calhar às vezes até aquela coisa do estrado e o colchão em cima e está bom, e já não é preciso mais nada, né? Desde que é Sim, para a gente dormir. sim, sim. Ok. E então,
A cabeceira na cama simboliza o teu apoio na vida, o teu suporte, as pessoas que te dão suporte, a relação com os pais, portanto, as pessoas que te dão suporte nas tuas costas. Então, eu aconselho a todos os signos que tenham a cabeceira. É claro que, se calhar, o signo fogo, eu aconselhava uma cabeceira mais madeira, que vai alimentar o fogo deles, mas de uma forma mais tranquila, e é o elemento natureza, portanto, remete-nos para a natureza. Usa água, tentarem ter uma cabeceira que pode não ser muito complicada, pode ser simples, mas que seja um branco, que seja uma cor clara, uma cor que lhes dê ali esse conforto. Os terra têm de certeza uma cabeceira fofinha, daquelas acolchoadas, que se sintam bem. O toque, pós-terra, o toque é uma coisa importante, então que tenha um tecido suave, etc. Pós-ar, ter uma cabeceira, uma coisa simples, branquinha, tal como os água, no sentido de lhe dar alguma estrutura, mas que essa estrutura não lhes pese. Okay. Não seja uma coisa escura nem muito volumosa, depois eles também não se sentem bem com algo que parece que está ali a mais. As mesas de cabeceira eu aconselho para todos porque traz o equilíbrio do casal, o equilíbrio das partes, o próprio equilíbrio do yin e do yang, enquanto tu descansas, ter igual de um lado e igual do outro. Nós aconselhamos a ter no quarto casal a paridade. O que tens do lado de um é o que tu tens do lado do outro. Isso vai ajudar ao equilíbrio independentemente de que relação tu tens. Ok, isso é maravilhoso. Mas, por exemplo, imagina uma pessoa que não tem relacionamentos e que está à procura ou quer ter alguém na sua vida. Alguma coisa que tu aconselhes mais em particular? Eu costumo dizer que é fazer espaço para quem vai chegar. Preparar a mesa de cabeceira para quem vai chegar. Pôr um candeeiro para cada um. Pôr, como se já tivesse. Começar a dizer ao universo que tem tudo preparado para a pessoa que vai chegar. Ok. E se for, por exemplo, imagina um casal e que não está a passar assim uma fase muito, muito simpática no seu relacionamento, também há alguma coisa que tu aconselhes? Olha, aí é checar o quarto, portanto, fazerem a tal, destralhar a tal limpeza, a tal harmonização no quarto. Fazerem-no em conjunto, por exemplo, pintar o quarto em conjunto, irem escolher uma colcha em conjunto, fazerem as coisas em conjunto. Ver se o quarto está equilibrado, portanto, se de um lado tem cabeceiras, do outro lado também tem, até a nível de almofadas, tapetes, candeeiros, portanto, tentarem ter tudo igual para equilibrar o casal. Há um cristal que nós usamos muito que é o quartzo rosa. Ter um em cada mesa de cabeceira ou ter dois debaixo da cama unidos, um junto ao outro, para unir o casal. Há uma cura muito clássica de Feng Shui que são as peónias. As peónias é uma planta parecida com a nossa camélia, que se utiliza em quadro, portanto, ter dois quadros com peónias, as peónias vão ativar os romances já existentes, ok? Não é para pessoas que estão à procura de um relacionamento ou que têm um relacionamento há pouco tempo. Os romances já existentes. E vão ativar precisamente o romance. O que é que acontece muitas vezes nos casais? Hoje em dia é que são uma equipa que estão a tratar da casa, dos filhos, de pagar contas, e depois esquecem-se da parte do romance. Do romance, então, exato. tanto a peónia como o quartzo rosa. Olha, eu vou virar aqui um bocadinho a câmara, porque eu tenho ali duas, não sei se consegues ver. Sim, duas plantas, vê-se bem. Sim, dois quadros ao lado um do outro com as peónias. Portanto, ativam relacionamentos amorosos já existentes. Olha, e outra pergunta também que normalmente se costuma fazer, que é aquela célebre coisa do espelho no quarto. O que é que tu achas? Olha, os espelhos no quarto, segundo os chineses, trazem terceiras pessoas para o casamento. Pois, também já tinha ouvido falar disso. A maior parte dos casais que têm espelhos no quarto pode não existir propriamente a traição, mas a energia está latente. Ao flerte, à conversa, à troca de mensagens, portanto, há a possibilidade de acontecer. Eu não vou dizer que há triângulos amorosos em todas as pessoas que têm espelhos no quarto, não é? Porque era um bocadinho redutor, mas está em potência, pode existir isso, ok? O que eu costumo dizer é que nós em consulta não julgamos. Portanto, até há casais que estão confortáveis com isso e que vivem bem com isso. E nós, como consultores, não temos que julgar isso. Agora, para mim, o que é menos positivo do espelho no quarto é que o espelho amplia tudo
aquilo que reflete. Então, eu posso ter um espelho no quarto se ele não refletir a cama. Se ele refletir a cama, há um perigo se eu tiver uma questão de saúde, que pode ser uma coisa deste tamanhinho, mas que se o espelho refletir essa área do meu corpo, rapidamente a questão amplia. Então, embora os espelhos no quarto se fale muito por causa dos triângulos amorosos, e que é verdade, ok? Até porque o espelho traz energia à água e a energia à água ativa a sexualidade, pode ser usado só durante algum tempo para ativar a sexualidade do casal, mas depois não ativar também outras para coisas fora diferentes. para fora de. Agora, para mim, a principal preocupação nos espelhos do quarto é a saúde. Ok. É a saúde. Não aconselho de todo a terem espelhos no quarto. Quer dizer, podem ter quando abres a porta do roupeiro, tens um espelho grande para te vestires. Okay. Ou pode ser um closet com um espelho, desde que esse espelho não reflita a cama. Exato, exato. Mas no caso de teres o espelho dentro do armário, quando fechas a porta convém teres o armário arrumado, não é? Porque senão ele vai refletir num armário desarrumado. Da confusão na tua vida. É porque normalmente as pessoas pensam assim, mas eu fecho a porta, está tudo escuro, não se vê nada. Não, mas a energia está lá. Mas, exato. A energia está lá, não adianta muito. É isso, ok. Não, a ideia é mesmo interessante, até porque hoje em dia já existem, se a gente for àquelas lojas de decoração, existem aquelas autocolantes que se podem colocar em cima dos espelhos, que tornam o espelho assim baço e já não é espelho, é mesmo, é como se fosse um vidro, uma coisa qualquer, não é? Pronto, e fica, já daí já faz diferença. Mas é interessante essas pequenas questões que a gente não sabe. E até há alguns tocadores neste momento que tu podes abrir, que têm umas portinhas, tu podes abrir e pôr as bijuterias e depois podes fechar. Ok, sim, faz sentido. Já agora, última coisa que eu te queria perguntar, em relação às famosas casas de banho, porque toda a gente acha que as casas de banho, aquilo é ai meu Deus, que é muito mal na minha vida, não é? O que é que tu achas e quais são os conselhos mais importantes que tu achas que também podemos fazer? Olha, tal como a cozinha alimenta a casa, alimenta a nossa energia, alimenta a nossa necessidade da casa. E já sabemos que temos que lavar a louça, não é? A louça tem que ficar bem lavadinha. A casa de banho drena a nossa energia, limpa a nossa energia, ok? Como tudo no Feng Shui, há o Yin e o Yang, portanto há o equilíbrio das partes. Então é assim, embora a casa de banho drene a energia do setor onde está, a casa de banho também é onde nós fazemos o detox, portanto é onde nós também nos libertamos daquilo que não é positivo para nós, é onde nós também fazemos a limpeza física. Então hoje em dia uma das coisas que eu gosto muito de dizer é não há compartimentos menores, isto é, muitas vezes as pessoas preocupam-se em ter a sala bonita, o quarto bonito e a casa de banho não. Então a casa de banho é um compartimento que tu tens que cuidar como cuidas de todos os outros. Pode ter flores, pode ter peças decorativas bonitas, pode ter tudo como tem os outros compartimentos da casa. Como em vez de tu assumires que é um espaço que drena a energia, vamos assumir que é um espaço onde tu libertas e cuidas de libertar aquilo que não é, portanto, os chamados detox, libertar o que não é positivo para nós. Então eu gosto de dizer que as pessoas transformem a casa de banho num spa, que tomem banho com luz de velas, que façam banhos com ervas, que façam as máscaras de beleza, portanto transformem essa zona da casa também numa zona aprazível, numa zona acolhedora, numa zona onde se sintam bem. Depois, como o sugador da casa, o sugador energético da casa, e é isso que nos tira a energia, é a sanita. Uma das coisas que deve acontecer para não se ir a saúde e o dinheiro da casa embora é ter a tampa da sanita sempre para baixo. E se a porta da casa de banho estiver também sempre fechada, evita que esse lado mais negro pelo qual as casas de banho são conhecidas no Feng Shui, evita que esse lado se manifeste. Exatamente. Transformar o negativo em positivo, não é? Exato. Passas a dizer, a minha casa de banho é fantástica, vou tomar aqui um banho de imersão, com luz de vela. Há quem ponha música na casa de banho, pronto, ok, a casa de banho é um espaço como outro qualquer da casa. Há que ter determinados cuidados, como também temos que ter nas outras divisões. Exato. Nas outras divisões. Exato, é interessante essa questão. Eu já costumo dizer às vezes também que uma das coisas que eu fiz é, principalmente, pronto, quando nós somos mulheres e temos homens em nossa casa,
há muito essa tendência dos homens deixarem a tampa da sanita levantada, não é? Então uma das coisas que eu costumo sempre dizer é, vamos pôr um cartazinho muito bonito a dizer o Feng Shui pede para fechar a tampa porque senão lá se vai o dinheiro. E acho que os homens entendem isso. Os homens, se tu falares na saúde, na energia da casa, no não sei o que, não te vão dar importância nenhuma. Mas se tu disseres que o dinheiro vai pelo cano, eles passam a fechar a baixar tampa. e fechar. Tem muitos casos de clientes que me dizem assim, oh Inês, eu andei 20 anos a dizer para ele baixar a tampa da sanita, tu vieste cá uma vez e ele agora já baixa sempre. Faz sentido, Portanto, faz sentido. resulta muito. Agora, tornar a casa de banho uma coisa bonita e confortável é importante também. Assim como quase todas as outras divisões, não é? Que eu percebi, todas as divisões, se estiverem bonitas e confortáveis, torna-se melhor para nós sentirmos bem e para depois essas atitudes que nós temos perante a casa também temos perante a vida, não é? E termos sim. também algum género de feedback positivo, não é? Em relação à nossa vida, sentirmos mais felizes. Maravilhoso, olha, não sei se tens mais alguma outra coisa que às vezes possas querer dizer, que tenhas lembrado assim. Olha, é tanto que eu costumo dizer que mais vale as pessoas absorverem o que nós já falámos hoje, cada signo tentar fazer na casa. Uma coisa importante do Feng Shui é que há pessoas que leem imenso do Feng Shui, veem vídeo, não é? Mas o Feng Shui não é uma religião, o Feng Shui não é uma crença, não se acredita em Feng Shui. O Feng Shui sente-se. Então a mensagem que eu gosto de deixar passar é aquilo que absorveste neste vídeo, aquilo que aprendeste neste vídeo, agora olha para a tua casa e faz alguma coisa. Exatamente, praticar. Praticar, porque quando tu vais mexer na casa é que depois tu vais sentir a diferença. Okay? O Feng Shui nós temos que sentir a energia da casa. Exatamente, é mesmo isso, é o praticar. E também digo sempre o mesmo em relação à astrologia, portanto o Feng Shui é uma coisa, não vale a pena a gente saber muito, interessa é praticar, porque se não virmos resultados não faz sentido termos conhecimento, não é? Não, mas está espetacular, achei realmente aqui um abrir de olhos para nos lembrar de muitas coisas que nós podemos fazer, coisas tão simples e que realmente é só dar um bocado mais de atenção, aquela questão da arrumação e um bocado mais de cuidado, porque no fundo a casa espelha-nos, não é? Portanto, se nós tivermos esse cuidado com a casa, ela também depois vai refletir algo positivo em nós. Maravilhoso. Inês, foi um prazer ter-te aqui comigo hoje. Obrigada, Ana. Se vocês depois tiverem, se vocês tiverem curiosidade em querer saber também um pouco sobre o trabalho da Inês, Inês, diz só aí os teus contactos para que as pessoas... Eu depois também deixo na descrição do vídeo, mas se quiseres dar alguma informação. O meu site é fengshuivivencial.com e tem lá os contactos todos. Feng Shui Vivencial no Instagram e Feng Shui Vivencial no Facebook. E tenho um grupo 100% online, 100% gratuito no Facebook, onde todas as semanas há vídeos novos. Okay? O canal do YouTube também é Feng Shui Vivencial. Ok, perfeito. Então nós vamos começar a seguir estes teus conselhos, porque acho que aliás, eu já sigo, não é? Mas as pessoas que estão aqui a ver, seguir os conselhos também é interessante podermos pôr na prática, não é? Vivenciar, por isso é que é Feng Shui Vivencial, para nós podermos ver também os resultados. Pronto, mais uma vez te digo, foi um prazer enorme ter-te aqui connosco, espero que vocês também tenham gostado. Deixem aqui embaixo também os vossos comentários, o que é que vocês acharam, alguma parte que vocês tenham ouvido e que acham que possa ter sido mais interessante, deixem ficar um minuto para que outras pessoas também depois possam clicar nesse minuto e parar essa parte do vídeo e ouvir aquilo que vocês acharam que era importante, porque isso também é interessante, nós também fazemos aqui umas trocas de informação entre nós, ok? Foi um prazer ter-te aqui, o prazer também que vocês terem estado aí connosco, muitos beijinhos, então até à próxima. Até já, até já.